O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a importância do planejamento financeiro pessoal para garantir mais tranquilidade hoje e também no futuro. Eu tinha feito uma pergunta para o Fábio e para o Reinaldo, e o Fábio respondeu. Eu queria passar a bola para o Reinaldo agora. Reinaldo, não é fácil, né? Não é fácil se organizar, planejar, enfim, se educar, mudar as culturas pessoais para poder, enfim, ter uma atividade de organização econômica satisfatória. Por onde vamos? Eu vi que você tem livros para crianças, tem metodologias. Por onde vamos? A metodologia de SOP, por isso que você falou, diagnosticar, sonhar. Então, diagnosticar é isso, tirar a fotografia, né? Quando a gente fala para anotar, eu só queria ressaltar e complementar para o Fábio, na metodologia de SOP é por 30 dias, mais 30, no máximo 90. Então, para quem tem salário fixo, 30 dias. Tudo por tipo de despesa. E não anotar uma embaixo da outra. O negócio é energia elétrica que eu gasto, padaria o que eu gasto. Então, eu preciso saber exatamente qual é o meu tamanho de cada gasto num 30 dias ou num mês. Para quem tem salários variáveis, até 90 dias. Então, você tem uma necessidade de descobrir para onde está indo cada centavo do seu dinheiro, para represar. Agora, o que faz represar, e aí acho que a Renata pode nos explicar até melhor, porque é uma psicóloga, e nós trabalhamos isso na metodologia, porque diagnosticar, sonhar, o que pode motivar uma pessoa a mudar seu hábito. Algo mais interessante, que seria os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, projetos, claro. seus projetos. Então, é necessário saber, mas também sonhar só não resolve. Tem que sonhar e tem que ter. No próprio, brincadeira aqui, estou falando, já tem aqui, você vai falar assim, mas não tem aqui anotar logo de cara? Não. Registre seus sonhos. Agora tem aqui, quanto custa cada sonho? Quanto eu vou guardar ou vamos guardar na família e em quanto tempo? Senão é pesadelo. Senão você fica pensando, vou querer um carro, mas quando você vai querer o carro? Quanto custa? Quanto você vai guardar? Quanto nós estamos dispostos a reduzir aquelas despesas que nós estamos em excesso? Esse é o ponto importantíssimo. Então, mas eu queria fazer uma pergunta de consumidor, que é a seguinte, quer dizer, quando você tem uma necessidade, por mais, digamos, que eventualmente eu possa entendê-la como supérflua, né, a TV de plasma, ou que ela seja uma necessidade real, eu preciso de um meio de locomoção, pode ser uma bicicleta, um carro, etc. Quanto tempo, para não me endividar, eu aguento reter a realização dessa necessidade? Porque o que é mais comum, o que ainda é muito comum, é assim, eu preciso de um carro, bom, eu não tenho dinheiro, eu arrumo uma entradinha e faço um financiamento. Vou pagar juros altos, mas eu resolvo já aquele problema ou aquele gasto supérfluo. É necessário, acima de tudo, você registrar isso, você de fato, você colocar isso. Você olha no espelho todo dia para ver seus lindos cabelos, pentear, mulher então nem se fala, né? Mas é importante que você saiba que isso está registrado e que todos estão movendo-se para o mesmo caminho. Não adianta o pai vai lá, apaga todas as luzes e o filho vai lá, acende todas. Não adianta, vai lá e deixa 5 televisões ligadas, exemplo. Então, é necessário que se tenha um consenso na família e, estabelecido isso, colocar isso como materializável. E para isso é preciso, é o único inibidor de consumo efetivo, é algo melhor do que aquilo. Eu sempre falo, você está amando uma pessoa, perde esse amor, a menina não quer você, só um novo grande amor que vai resolver o seu problema. Então, é mais ou menos assim, eu preciso tirar essas coisas, e vou falar, excessos. Não é só supérfluo, excesso existe em todos os setores de uma família, de uma casa. Todos, sem exceção. Energia elétrica, em média, 20%, você gasta mais. Desperdícios, todos. Enfim, os maus Então, na verdade, nós usos. estamos falando para eliminar só o supérfluo, não. Nós estamos falando para rever todos os seus valores, todos os seus números, de uma forma que também não vire vício. Outro ponto importante. Por isso que a gente fala que cartesiano é mais complicado, viu, Fábio? Quando você registra só é igual você dirigir. A primeira põe o pé na embreagem, a segunda... Quando você está dirigindo há algum tempo, simplesmente você faz o seguinte, você entra, liga o carro, já põe o cinto e já começa a dirigir. Pôs primeira, segunda, terceira, quarta, não viu. Tudo que entra no automático não funciona, até mesmo a planilha. Porque se você deixar ela na planilha todo mês, primeiro que você não vai registrar na planilha no Excel. Você está diante da... Então você tem que tirar fotografia, uma vez por ano, efetiva, a metodologia fala isso. Tira, conversa, reduz, foca nos sonhos e começa a guardar para ele. Aí tem o segredo, o terceiro pilar. Orçar, não é o orçamento financeiro que nós aprendemos em contabilidade, que também sou um contabilista. O que eu ganho menos o que eu gasto. Não, é o que eu ganho, tiro para os meus sonhos e aí adequo o meu padrão de vida.
Se eu tirar antes e adequar meu padrão de vida, eu estou eliminando aquele tipo de problema de fazer com que aquele dinheiro não seja guardado. Ok, eu queria botar a Renata nessa conversa. E aí, Renata, para além das patologias, né? Para além das questões, digamos, compulsivas em relação ao consumo, aos gastos, enfim, do ponto de vista da saúde, das pessoas que não estão compulsivamente, consumindo compulsivamente, é possível pensar, do ponto de vista do funcionamento do psicológico delas, por que é tão difícil se educar financeiramente? Aliás, não só financeiramente, né? Quando você fala assim, tão fácil, faça uma reeducação alimentar para um obeso, para alguém que está com algum problema de saúde e tal. Não é simples, é um trabalho doloroso, difícil. Por que é difícil? Então é importante também falar que a pessoa que tem um excesso na compra não significa que ela é uma compradora compulsiva, que ela tem a patologia, tá? E outra coisa também, quando o Reinaldo fala sobre o sonho, é importante a gente ter um foco. O que acontece hoje, na maior parte da população? As pessoas querem o custo de resposta rápido. Então, eu quero um carro, como você falou, hoje, no máximo até o final do mês. Então, esse tempo de espera, a pessoa precisa aprender a lidar. Porque eu preciso ter tudo para hoje ou para ontem. Então, quando você tem um foco e um objetivo, né, e você compartilha isso é muito importante com a sua família, com pessoas ao seu redor. Uma contradição não do sujeito, uma contradição social. Por exemplo, o sujeito, a gente está dizendo isso, se planeje, contenha gastos excessivos ou supérfluos, mas a gente não tem um monte de apelos que são exatamente o contrário. Quer dizer, a mídia nos fala, consuma, juros baixíssimos, o carro do seu sonho, compre hoje, pague, comece a pagar daqui a 5 meses. O governo diz, olha, nós vamos enfrentar a crise consumindo, os Estados Unidos baixando os juros para dizer, tem que voltar a consumir. E mesmo a questão do uso do cartão de crédito. As facilidades de ter acesso a crédito, enfim. Você acaba comprando um produto e a sua fatura vai vencer só... Quando minha fatura vencer, eu vou lembrar o produto que eu comprei. Não, e como eu não tenho que pagar hoje, né? Tem uma frase, para contribuir com a sua fala, tem uma frase importante, que é comprar aquilo que não sonhava com dinheiro que não tem, para impressionar muitas vezes quem você nem conhece. Você tem uma quantidade de ilusões enormes aí. O crédito fácil e o marketing publicitário fazem parte do nosso ciclo, não vai acabar nunca, esquece. Nós temos que saber conviver e pegar o que é bom do banco, o que é bom do marketing. Ou seja, nós não temos nem nada contrário ao que está acontecendo. Nós temos que aprender, nós, cidadãos, famílias, temos que aprender a conviver com o que existe. E isso faz parte das nossas vidas. Reinaldo, deixa eu te acrescentar uma coisa, até quando você falou de método e tal, eu estou há muitos anos nessa estrada, quero aproveitar, até tu deu a permissão, né? Eu tenho a coluna no Estadão, segunda-feira, respondendo a perguntas de leitores. E todo dia na rádio, às 11 horas da manhã, na Rádio Estadão ESPN, eu respondo a questões. E uma coisa eu aprendi nesse processo. As pessoas são questões de finanças pessoais. Questões de finanças pessoais. Não tem faixa de renda, não tem nada disso e tal. E uma das coisas que é importante nisso, nós estamos falando de consumo, nós não vamos conseguir doutrinar o consumo, a propaganda, o volume de dinheiro que tem por trás disso é insuperável, né? Nós temos que permitir que as pessoas vivam da maneira com que queiram viver e se sintam bem, que eu acho que é isso que você lida, né, efetivamente, né, Renata? Então, para mim, e eu concordo com a tua frase, eu sempre recomendo o seguinte, você está de frente para o consumo, olha para lá e para esse consumo, mesmo com esse imediatismo que você citou, e pergunte, eu preciso ou eu quero isto? Se a resposta é preciso, desde que não seja aquele preciso, né? É um milésimo par de sapato, mas eu preciso, não é essa a resposta, né? Quer dizer, uma necessidade, uma emergência, uma doença, coisa assim, eu vou agir, vou gastar e acabou, depois eu vou me virar como pagar, a gente tem outras soluções, né? Tem o teu livro aí para se livrar das dívidas, depois eu quero falar um pouquinho também, umas dicas sobre isso. Agora, por outro lado, se é eu quero, de novo, eu acho que você falou legal, não é proibitivo quando você quer algo, desde que caiba no teu orçamento, desde que você tenha alguma forma de controle. Sim. Porque senão não adianta nada
e acho que o Reinaldo lembrou também nesse foco, né? Por isso que eu usei as duas palavras, sonho e objetivo, porque eles se misturam, né? O meu sonho é meu objetivo. Não pode ser, nós temos que tirar da frente das pessoas que quando às vezes falamos sonho, elas têm a ideia que é, bom, eu vou querer uma casa de... Eu vi hoje no jornal, a fantasia do inalcançável. É, estava no jornal hoje, vendendo a casa de um cara de 35 milhões de reais. Baratinho, acho que todo mundo pode adquirir. Sonhar com isso. Não Sonhar. Estamos falando desse sonho, né? É, se eu ganho R$1.000 por mês, eu acho que eu vou ter uma certa dor de cabeça. João Paulo está querendo entrar na conversa. Vai lá, João Paulo. De fato, foi muito raro, né, a gente encontrar pessoas de baixa renda que poupassem, mas quando isso acontecia, o que não era comum, era exatamente tendo em vista um objetivo muito claro. Então a pessoa poupava para comprar um determinado móvel, ou ela comprava porque ela queria colocar o filho dela no futuro no ensino superior. Então a poupança, por ela mesma, adere muito pouco, né, a essa urgência do consumo que a gente nota. Agora tem alguns fatores que a gente acredita que estão ligados a isso, né? Primeiro, de fato, essas pessoas não estão muito acostumadas a lidar com o universo financeiro. É interessante como o crédito se insere nesse cenário de ascensão da classe média, né? Por um lado, ele potencializou a entrada dessas pessoas em uma série de categorias que elas não costumavam consumir, possibilitou que a pessoa, por exemplo, comprasse uma moto e... Esse é um indicador de cidadania, inclusive. Exatamente. Né? Cidadania econômica, o crédito faz parte dela. Sem dúvida. Agora, ele é também, em si mesmo, uma categoria que muitas vezes essas pessoas estão estreando, né? Então, tem uma parcela grande de pessoas que não tinha conta em banco, que a relação no banco era apenas de pagar uma conta e agora estão entrando, agora estão conseguindo ter um cartão de crédito e elas chegam relativamente despreparadas para esse mundo novo. Agora, esse mundo novo também muitas vezes está despreparado para recebê-las, né? Então, a imagem típica de um banco com uma porta giratória que para as pessoas que parecem não ser próprias para entrar no estabelecimento, acaba coagindo essas pessoas, né? Então, muitas vezes o universo financeiro também não está preparado para receber essa grande massa da população brasileira. Posso só te passar, já que você gosta de estatística, né? Tem uma que me atrai muito, o Tuto acho que vai gostar também. A redução de pobreza no Brasil, segundo os indicadores do IBGE agora, né, entre o governo Fernando Henrique Cardoso e Lula, reduziu mais ou menos 66%. É muito significativo. Ela é muito, mas acho que talvez na história realmente mundial a gente não tenha um país do tamanho do nosso, uma economia como a nossa, conseguir uma redução de pobreza tão forte. Muito menos combinando com redução da desigualdade. Com a desigualdade, que, bom, isso ainda é um problema, reduziu, mas ainda nós temos alguns números complicados, porque ainda nós temos 8,5% da população, ou seja, mais de 16 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que quer dizer viver o mês inteiro com R$70 por membro da família. Ou menos, né? Ou menos, 70 é o teto, né? Quer dizer, uma coisa terrível. Mas graças a Deus nós temos... Mas esse número é muito menor do que foi há algumas décadas atrás. Nossa, chegava a 35 milhões de pessoas, nós estamos falando de 16. É uma redução, isso nós estamos falando da linha básica. Mas dentro do que o João Paulo está falando, uma coisa muito legal, que a classe C hoje representa 50,5% da população brasileira. São mais de 90 milhões de pessoas de negócio. Mas temos uma classe A e B, que representa mais ou menos em torno de 19, 20 milhões de pessoas hoje, dá 10,5% da população brasileira. Quer dizer, e você tocou num ponto muito importante que talvez tenhamos que repensar, né? Como que o país se preparou para receber essa população? Não se preparou. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que o fator econômico não pode mascarar o fator financeiro. A possibilidade e cada vez mais aumento, notícias a notícias, nós estamos falando de pesquisa lá dentro do camarim, um monte de situações. Cada vez mais o endividamento ele é maior, né? Cada vez mais você se endivida. Então essa classe ela é substancialmente preocupante porque ela vai mergulhar no endividamento, vai na inadimplência e vai voltar para a classe onde estava. Então nós temos um problemão para resolver, porque a capacidade de pagamento... Como gerar consistência dessa nossa classe? Se não houver uma ação direta no alfabetismo financeiro no Brasil e outra, no alfabetismo financeiro funcional, que é aqueles que acham que estão alfabetizados, mas não estão. Né? É igual você escrever e não conseguir ler. Né? Então nós temos um problemão pela frente
que na verdade economicamente se mostra de um jeito, mas se você olhar o fluxo de caixa dessas pessoas, ou seja, o dinheiro que entra e que sai daqui um mês e acima de um mês até os próximos 12 meses, ela não teria a menor condição, e aí eu faço uma pergunta, se você pegar o livro Terapia Financeira na sua contracapa, fala assim, se você hoje não mais recebesse o seu salário, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Essa é a verdade. Quanto tempo? Muito pouco. E qual seria o tempo razoável? Depende, se você tem 20 anos, muito pouco tempo você poderia ter, logicamente. Claro, mas trabalhou um homem já trabalhando há 10 anos, vamos por assim, nós estamos pensando no jovem. Olha o risco que nós estamos cometendo, né? O risco que nós estamos passando hoje. O garoto de 16 anos, o menino, a menina, né, de 16 anos não conseguem hoje ter dívida antes de começar a trabalhar. Mas a partir do momento que ele trabalha, ele começa a ter dívida para todo lado. Por quê? Porque ele não está alfabetizado financeiramente. Então nós estamos com um problema em partes, né? Agora, quanto de dinheiro vai depender do quanto ele quer viver e como ele quer viver. Uma pessoa pode, começando o seu trabalho com 16 anos, com menor aprendiz, né? Vamos pegar o menor aprendiz, que vai depois para o estágio e tudo mais, ele pode chegar a 40, 50 anos de idade, independente financeiramente, se ele guardar parte do dinheiro para esse fim, que é chamado aposentadoria, que chama-se independência financeira, ou uma sustentabilidade financeira, independentemente do meu salário. Essa é a conta. E no cálculo de SOP, nós temos uma fórmula, e mostramos o seguinte, você vai ter que acumular dinheiro suficiente, o dobro do que você ganha, para chegar num momento da sua vida, você ter ganhos, que seja provenientes de aluguéis ou até de juros, que dê pelo menos 2 vezes o que você ganha. Então, ganho 2 mil, eu tenho que ter 4 mil, tirar 2 mil para eu viver, lá quando estiver com 50, 60 anos, e os outros 2 eu vou capitalizar junto com a reserva que eu já tenho. Eu não preciso mais trabalhar, desde que o Brasil continue com juros de 0,5% para cima, lógico, né? Senão a coisa Ok, muda. ao mês, né? Ou seja, Então, o que você está falando, o que ok. você está falando, se eu pudesse sintetizar, inclusive usando uma máxima dos economistas, é dizer o seguinte, e do mundo financeiro, é dizer o seguinte, bom, você tem lá um ganho, teu salário mensal, teu ganho mensal, trimestral, que seja, e tem um monte de coisas para fazer frente, né, de pagamentos e tal, mas pague primeiro a você. Essa é a máxima, não é? Pague primeiro a você, portanto, guarde e depois organize a sua vida para caber naquele negócio. É isso, João Paulo? Eu acho que sim, mas acho que principalmente a gente tem aqui 3 exemplos muito bacanas, né, de iniciativas que tratam exatamente de melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho que isso tem que partir, inclusive, ser uma iniciativa pública, ser uma política pública de fato, que eu acho que, como o Fábio e o Renato citaram, é sim um fator para garantir a sustentabilidade, né, dessa melhora do padrão de vida do brasileiro. Então, a gente tem que considerar esse assunto como uma coisa séria, como uma política pública, inclusive. Então a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí.